Fala, gente boa, resolveremos a questão número 7 da UBF 2017, segunda fase, nível 3. O circuito abaixo contém resistores, geradores, receptores e um capacitor que interliga as malhas formadas. Cada malha encontra-se aterrada justamente para que o potencial elétrico no ponto de aterramento seja nulo, conforme convenção adotada como referência. Nesta situação, determine a energia armazenada no capacitor. Para calcularmos a energia armazenada por esse capacitor, nós precisamos da capacitância, que a questão já dá, 2 microfarad, e da DDP nesse capacitor. Energia será capacitância vezes DDP ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula para se calcular a energia armazenada no capacitor. Para encontrar a DDP no capacitor, eu vou encontrar o potencial elétrico no ponto A, o potencial elétrico no ponto B e fazer a diferença desses potenciais. A questão diz que nós temos um potencial zero nesses dois pontos, que estão aterrados, e eu vou calcular primeiramente o potencial no ponto A. Olha essa malha da esquerda. O gerador vai ser aquele que tem maior tensão, então 20. Se esse é o gerador, a corrente elétrica vai ter um sentido anti-horário. Porque no gerador a corrente elétrica vai do menos para o mais e o receptor do mais para o menos. Então eu vou correr, entre aspas, esse ramo do aterramento até o ponto A. Então nós teremos, vou pegar sempre o sinal de saída, mais 20 menos 10, dá 10. Então o potencial no ponto A, 10 volts. 20 menos 10. Vou fazer a mesma coisa aqui na malha da direita, vou correr esse ramo do 0 até o B, só que aqui eu tenho uma resistência, então eu preciso saber qual é a corrente elétrica nessa malha. O gerador vai ser o 15 volts. Corrente elétrica então vai ser sentido horário agora. Então nós teremos, vou fazer o seguinte, para encontrar essa corrente elétrica, eu vou usar uma lei chamada lei de Poulet, que diz o seguinte: essa lei diz que a corrente elétrica numa malha, num circuito simples, é igual à diferença entre a força eletromotriz no gerador com a força contra-eletromotriz do receptor dividido pela soma das resistências. 15 menos 5 dividido pela soma das resistências, que é 3 mais 2, 5. 15 menos 5 é 10, dividido por 5, 2 amperes. Então eu tenho uma corrente de 2 amperes. Lembrando que a corrente elétrica está no sentido horário. Quando passa por um resistor, há uma queda de tensão. Então eu pego o sinal de saída, o negativo. Pela lei de Ohm, a DDP, a queda de tensão será a resistência vezes a corrente elétrica. Então vai ser 2 vezes a corrente, que também é 2. Então haverá uma queda de tensão de 4 volts. Então o potencial B será menos 4 volts. Potencial B menos 4 volts. Então agora nós podemos calcular a energia armazenada no capacitor. Capacitância 2 microfarad, 2 vezes 10 a menos 6, porque esse micro é 10 a menos 6. E a DDP, cuidado, DDP entre o ponto A e B. DDP entre A e B é o potencial de A menos o potencial de B. O potencial de A é 10, potencial de B menos 4. Então 10 menos dá mais. 10 mais 4, o potencial AB é 14 volts. Então vamos colocar 14 aqui. Ao quadrado, tudo isso dividido por 2.
Posso cancelar esse 2 com esse 2. A energia, 14 ao quadrado, 14 vezes 14, dá 196. 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 196 microjoules. Então, essa é a energia armazenada por esse capacitor. Ok? Obrigado por sua visita mais uma vez e te aguardo no próximo vídeo.